Olá, eu sou o Reverendo Alexandre Antunes e essa é a nossa última aula do Centro de Treinamento APECOM sobre evangelização de universitários. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, agradeço o convite para poder ministrar essas aulas. Espero que você que tem acompanhado essas aulas até aqui tenha aprendido e tenha se deliciado, como eu, aqui na qualidade de professor, em especial desse curso específico de capacitação, de treinamento, que isso tenha sido tão proveitoso para você quanto foi para mim. E na nossa aula de hoje, na nossa aula que é a última, né? Findando essa saga de aulas aqui, né? Eu quero então, mais uma vez, focar nessa parte prática de como evangelizar universitários. Se o tema do curso é evangelização de universitários, se nós já falamos aqui sobre a universidade, como ela é, como a gente precisa olhar, falamos sobre os jovens, nós começamos então a usar aqui ferramentas, pensar em estratégias importantes para evangelizar no ambiente universitário. E na última aula eu estava falando sobre a questão de aconselhamento como uma das ferramentas. Falei sobre a criação de um grupo de evangelização e que existem outros grupos pelo Brasil afora, ABU, Pockets, TMJ, conheço tantos nomes, Metanoia e outros tantos. Você tem um aconselhamento que é esse relacionamento de bastante confiança quando um universitário, por conta dos dramas que ele vivencia na vida dele, ele te procura para poder abrir o coração, para expor as angústias, os dramas, e são muitos os dramas intensos, o que um jovem vive nessa fase universitária, e às vezes as respostas que são trazidas e que são abraçadas por todos, no fundo, lá no coração, no âmago da alma, essas respostas não trazem sentido. E é a presença e é o espaço que é ocupado por nós cristãos no anúncio do Evangelho que faz essa diferença. Ou seja, eu acredito muito que o aconselhamento é uma ferramenta, porque os alunos procuram, os universitários acabam procurando para rodas de conversas, rodas de bate-papo, em que você aproveite esses momentos, seja em algo muito oficial, ou seja, em uma sala, em uma conversa oficial, em que alguém de fato diz, olha, eu preciso conversar com você, e você então para um tempo para ouvir com qualidade, e a partir daí emite opiniões sobre isso, mas também através de relacionamentos. Veja, é muito importante você ser estratégico nesse sentido. Dialogar com o universitário é, muitas vezes, entrar no mundo dele. E isso exige de nós preparação. Eu estou aqui passando algumas dicas e sigo com outras. Por exemplo, nós construímos pontes quando imergimos no mundo daqueles que são alvo do nosso diálogo. Do que eu estou falando? Você chegar num ambiente universitário com uma linguagem que está deslocada daquele universo, deslocada daquele público, inevitavelmente você vai acabar tendo dificuldades. Então, uma dica que vai aqui é: esteja antenado com o que um jovem universitário consome. Por exemplo, filmes, livros, séries, o que está em evidência nas notícias. Isso tudo são assuntos e pontes que você pode criar para, através dessas ferramentas e conversando sobre isso, criar vínculos de relacionamento. Eu, particularmente, sou muito fã de quadrinhos, de séries, de filmes. É algo muito natural, é algo muito meu. Tanto é que eu até criei um canal de YouTube, né, que é o Teoria da Inspiração. Eu criei um canal de YouTube focado em jovens universitários, para justamente criar esse diálogo entre aquilo que eles acessam o tempo inteiro na cultura e a questão da fé. Veja, então você tem oportunidades
e ferramentas quase que intermináveis diante de você para utilizar para alcançar esse público. Existem outras que acontecem também em algumas universidades confessionais, como, por exemplo, acampamentos, cursos que acabam acontecendo, treinamentos. Isso tudo são estratégias que são utilizadas e são muito válidas. Mas eu ainda quero, nessa última aula, fazer um tutorial aqui com você. E o que seria esse tutorial? Veja, eu falei aqui sobre isso tudo e talvez a sua curiosidade que está me acompanhando seja aquela curiosidade de ver como que é em loco, ver como que ele faz lá no dia a dia. Veja que depois que eu vim aqui para Campinas, no estado de São Paulo, na cidade de Campinas, onde tem um Mackenzie aqui, onde eu atuo, nós criamos um trabalho com jovens chamado TMJ, que são nos intervalos das aulas, e o foco do TMJ ele é, por natureza, evangelístico. Veja bem, ninguém é obrigado a ir, um espaço fica aberto, porta aberta, intervalo da aula, eu fico lá, ninguém é obrigado a ir, vai quem quer. Mas quem chega lá vai ter 10 minutos contados de contato comigo. E o meu foco em cada uma das reflexões que eu faço lá são reflexões de cunho primordialmente evangelístico. Olha o tutorial aí do professor Alexandre para você, tá? Vou pegar como exemplo um texto e mostrar para você como que eu construo uma mensagem a partir desse texto para um público universitário. Peguemos um texto que eu gosto muito e que eu entendo que ele é interessante para a gente usar aqui como exemplo. Romanos 12, 1, 2. Lá diz assim: Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você percebeu a primeira ponte que eu criei? Eu citei o texto de cabeça. Para um jovem universitário, aquilo chama a atenção dele. Então, a partir dali, você já cria uma ponte. Eu começo uma mensagem dessa contando uma história. E eu gosto muito de, quando eu cito esse texto, de uma história que eu vivenciei em Goianésia sobre uma situação de uma menininha que eu encontrei numa escola, da escola que a minha filha estudava, numa situação muito dolorosa, porque ela tinha uma limitação física, e dessa história em especial eu faço uma aplicação de como a gente não pode se conformar com as coisas. Veja, citei o texto, puxei uma história, que é uma história que faz vínculos com realidades das pessoas se sentirem às vezes deslocadas, que eu peguei a história dessa criança que eu vivenciei, e aí quando eu estou dizendo isso para você, faça pontes de contato com filmes, com séries, com histórias, porque isso faz com que as pessoas percebam ou chama a atenção delas para aquilo que você vai falar. Na sequência, eu geralmente costumo exaltar aquilo que o texto quer dizer. E aqui no texto de Romanos 12, 1, 2, nós temos o apóstolo Paulo, depois de falar de maneira brilhante sobre as questões do Evangelho, no sentido da parte teórica do que o Evangelho é na vida dele, Paulo, e o que seria na vida dos romanos, o apóstolo Paulo ele vai chamar para a prática. Ele, antes disso, inclusive, faz uma celebração, que está lá no final de Romanos 11, celebrando o agir de Deus. Mas a partir do capítulo 12, Paulo chama as pessoas para uma parte prática, que é viver o Evangelho, e entendendo que o corpo é um culto a Deus constante. E aí eu toco nessa questão. Pegando esse texto, eu faço esse link de que Deus está interessado em nossas vidas, que às vezes nos sentimos excluídos. Lembra da historinha que eu contei no começo? Às vezes nós nos sentimos excluídos, mas Deus é aquele que nos acolhe, mas que a nossa vida encontra sentido quando é vivida para Ele. E
parte do texto quando diz, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que tem uma expressão lá, né, o metanoia, a transformação, o não conformar. Eu gosto sempre de puxar para o ambiente universitário como que o jovem ele tem por natureza essa indignação com o status quo. Geralmente no ambiente universitário isso é muito vívido neles, o desejo de mudança, de transformação. E eu sempre falo, olha, a transformação ela acontece primeiro dentro do nosso coração através de Cristo, para que a gente consiga enxergar melhor esse mundo e a partir daí, com a visão correta das coisas, sermos agentes de transformação. Veja, esse rápido tutorial que eu estou fazendo aqui é só para mostrar para você um exemplo muito simples. Eu comecei citando um texto de cabeça, veja que é muito particular de uma pessoa para outra, mas para gerar a atenção de alguém. Contei uma história que aí a pessoa fica mais antenada com aquilo mesmo. Ambiente universitário é um ambiente de pessoas que são extremamente críticas. Na sequência, eu peguei o texto e fiz links do texto com o ouvinte e terminei falando de Jesus. E isso se aplica em absolutamente toda a Escritura. Quando você pega a Escritura, o objetivo é justamente fazer com que a Escritura seja apresentada, o Evangelho seja apresentado, Jesus Cristo seja apresentado. E as pontes você vai construindo à medida que você lida com o público. Você lembra de Paulo em Atenas, em que ele cita ali a própria filosofia como uma ponte para linkar com aquilo que ele iria falar do Evangelho? Isso se aplica a qualquer texto, né? Tem um texto de Tiago, capítulo 4, verso 8, que eu costumo utilizar bastante também, mas eu não vou deixar mais esse tutorial aqui, porque senão você vai pegar todas as minhas mensagens aqui, daqui a pouco estão replicando aí. Eu vou pedir direitos autorais, mas evidentemente que não, né? Mas o texto de Tiago 4, versículo 8 diz lá, chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Me chama muito essa atenção de que muitas vezes no ambiente universitário, e a ponte que eu crio nesse texto é uma mais objetiva ainda, é o quanto de jovens que estão se sentindo em algum momento das suas vidas sujos, porque o pecado, por mais que a sociedade diga que não tem nada a ver, o pecado deixa marcas, a queda é algo que deixa marcas no coração do ser humano e muitos, por conta de uma série de escolhas que não faz parte da criação, da família, chegam às vezes para conversar ali num ambiente de evangelização com seus corações arrebentados. E aí você diz assim, esse texto é um texto muito legal para isso, de que Deus é aquele, que Jesus é aquele que limpa corações e que pode limpar o coração de qualquer pessoa, seja que impureza for. E é impressionante ver, e eu já pude testificar isso várias vezes, de coisas que estão muito guardadas, íntimas, dores muito particulares que foram adquiridas nesse período da universidade, numa palavra de conforto, numa palavra de convite às boas novas do Evangelho, pessoas se quebrantando, porque, na verdade, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. E o que eu estou fazendo aqui é só citar para você como que um texto se aplica. E ao fazer esse tutorial, eu só estou mostrando para você, veja aqui, de maneira muito curta, resumida, eu citei 2 textos e aplicações diferentes desses textos para falar no ambiente universitário. A escritura toda, ela é útil e ela é maravilhosa para ser utilizada para esse ensino, para essa evangelização. A questão é a estratégia, a linguagem, a forma, as pontes que eu crio ao fazer essa ligação. Deixei esse exemplo aqui para que você, a partir disso, a partir desses apontamentos aqui, que eu não estou querendo dizer aqui que são os melhores, eu estou dizendo que é a estratégia que eu uso. Mas você, inclusive, que está me acompanhando, pode melhorar, pode fazer construções em cima, pode fazer novos apontamentos,
porque o objetivo mesmo desse curso é um treinamento que gere no seu coração um insight, uma centelha, para que você possa ingressar nesse mundo universitário e ser mais um daqueles que batalham para levar as boas novas às pessoas que estão nesse ambiente universitário também. Mas eu estou quase encerrando essa última aula e eu queria comentar ainda algumas coisas importantes. A primeira delas é se você que está me acompanhando aqui nessa aula ou nessas aulas e chegou aqui até o final, parabéns, você é um vitorioso. Mas eu quero deixar um recado para você. Primeiro, se você que está me ouvindo é alguém que é de idade universitária, que está na universidade ou que vai para uma universidade, que planeje para uma universidade e você já é cristão. Deixa eu olhar nos seus olhos e dizer para você, às vezes, você vai ser a estratégia de Deus naquele lugar para ganhar vidas para Jesus. Não subestime o que Deus pode fazer através de você. E isso que eu fiz aqui de dar ferramentas é para te ajudar nesse sentido, para encorajá-lo, para encorajá-la, porque eu conheço muitas histórias que foram feitas por capelães, conheço muitas, mas eu conheço outras tantas lindas histórias de alunos, estudantes, com um coração cheio de amor por Jesus, que quando entraram na universidade não se deixaram contaminar pelas ideologias hostis ao Evangelho, mas impactaram aquele lugar com o bom perfume de Cristo. Eu dei aqui dicas para você estar ciente do que é o ambiente, mas ao ingressar lá, não tenha medo, tenha coragem, use as estratégias que surgirem, fale do Evangelho. Uma segunda coisa que eu quero falar para encerrar é, se você que está me acompanhando aqui nessas aulas tem vontade de ir para o Ministério de Capelania ou pretende ingressar nessa questão de evangelização universitária sem ser universitário, mas tem um amor pelos universitários e acha que é um local onde o seu coração, onde Deus está inclinando o seu coração para ir. Deixa eu dizer uma coisa para você, muito importante. Isso aqui é um curso de treinamento que está dando apontamentos, mas eu quero dizer para você o seguinte: faça um curso de capelania, se especialize, se prepare, se capacite e venha nos ajudar nesse ministério de atuação universitária. Você é muito bem-vindo. E eu quero terminar essas aulas, agradecer pelo privilégio e por você ter me acompanhado até aqui. Espero que os assuntos que foram aqui trazidos sejam de relevância para você. Se você quiser entrar em contato comigo, entre pelo meu Instagram, que é Alexandre_Antunes, ou pelo meu canal de YouTube, que é o Teoria da Inspiração. E foi muito bom esse tempo de aulas e espero que isso seja muito frutífero na sua vida. Muito obrigado, valeu e até a próxima.